Marcos capítulo de número 2. Diz assim a palavra: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluias. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito, em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levanta-te e toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando o leito, logo saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, em que estaremos recebendo a Tua palavra. Fala conosco, porque nós, os Teus servos, estamos prontos a ouvir, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Assim te clamamos e te pedimos. Fala, que os teus servos te ouvem. Amém. Pode se assentar. Muito obrigado, gente. Deus abençoa. Há um ponto muito forte dentro desse texto, que traz a nós o entendimento de que Jesus, ele é um ser divino, não apenas santo, porque a Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você, que a santidade é adquirida por todos, absolutamente todos, que quiserem chegar a Deus e serem transformados e abençoados pelo poder que emana do seu rosto, santificando a todos. Mas a Bíblia diz que Jesus, além de santo, ele era o próprio ser divino, porque o texto da lei de Deus diz que o único que pode perdoar pecados é Deus. E Jesus manifestou o seu poder divino, perdoando os pecados daquele homem que precisava do milagre de Deus.
Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem é um paralítico, que carregado, transportado por 4 homens. Isso quer dizer que nem todo doente recebe a cura sem a ajuda dos missionários, considerado como os missionários do telhado, os pregadores do telhado. Alguém que está paralítico, alguém que está cego, alguém que está doente, precisa da ajuda de outro alguém, para que este alguém chegue até a presença de Deus. Esse texto é um texto puramente missionário, porque sem aqueles 4 homens, o paralítico jamais teria chegado aonde estava o dono do milagre. Deus me impulsiona a dizer para você, minha querida, e meus queridos servos do Senhor, existem muitos paralíticos que querem ser curados, que querem serem abençoados. Existem muitos doentes que precisam alcançar a misericórdia de Deus, mas esses doentes precisam, glória a Deus, dos seus pés. Os pés que eles não têm, é os pés que Deus te deu. As mãos e os braços que eles não têm, é as mãos e os braços que Deus te deu. Um missionário e uma missionária entende que, aleluias, tudo que ele é o autossuficiente para que Deus faça milagre na face da terra. Deus quer usar as tuas mãos, Deus quer usar os teus braços, Deus quer usar os teus pés, Deus quer usar a tua cabeça, Deus quer usar a tua inteligência, Deus quer usar os teus dedos, Deus quer usar os teus olhos, Deus quer usar a tua boca, porque a Bíblia diz que ele disse para um homem chamado Ezequiel: abre a tua boca, Ezequiel, e profetiza sobre o vale, e o vale vai ressuscitar. Deus me manda dizer para você aqui nesse dia de hoje, meu querido servo e minha querida serva de Deus, que também está me ouvindo em casa: a tua boca será como a boca de Deus, os teus lábios serão como os lábios de Deus, as tuas mãos serão como as mãos de Deus, os teus pés serão como os pés de Deus. Deus te usará na terra de uma forma poderosa, grandiosa e majestosa. Preste atenção, Deus vai mandar da sua presença uma unção tão poderosa, mas tão poderosa, que ninguém vai, aleluia, ficar sem entender e sem sentir a presença de Deus que estará sobre a sua vida. A Bíblia diz que a unção que estava, aleluia, em Saul, transportou-se, aleluia, e copulou-se sobre a vida de Davi. A Bíblia diz que a unção que estava em Moisés transportou-se, aleluia, e copulou-se sobre a vida de Josué. A Bíblia diz, aleluia, que a unção que estava sobre a vida de Abraão transportou-se, aleluia, e copulou-se sobre a vida de Isaac. A Bíblia diz que a unção que estava sobre Isaac, quando ele faleceu e foi para a glória, transportou-se e desceu-se e copulou-se sobre a vida de Jacó, e assim sucessivamente. Deus sempre vai, aleluia, glória a Deus, copular a sua glória sobre a vida daquele que aceitar a sua presença. Se você crê, então creia que Deus vai fazer isso na tua vida, porque a unção de Elias desceu para Eliseu, rabassurianda, e vai descer em você também. Deus tem unção para você, minha irmã. Deus tem unção para você, meu irmão. Deus tem unção para você, meu querido. Deus quer te usar na terra. Escute, preste atenção. Aquele paralítico teria morrido paralítico se não fosse aqueles 4 homens missionários que se condoeram, que se manifestaram favorável à necessidade daquele paralítico. A Bíblia diz que a fé daqueles homens era muito grande, porque eles desafiaram até mesmo a lei do medo de altura. Não havia como chegar até Jesus, porque a multidão era grande. Ali tinha muitos coxos,
muitos cegos, muitos doentes. E a Bíblia diz que aquele paralítico, quando ele chega e se depara com aquela situação angustiante e melancólica, de ter que voltar outra vez, para quem sabe conseguir chegar aonde estava Jesus. E quem sabe quando aquele paralítico está desanimado e desistindo do seu intento, do seu objetivo de ser curado, alguém tem a ideia: nós vamos chegar a Jesus, nem que seja literalmente pelo telhado da casa dele. Olha que maravilha, que interessante, que forte. Tem crente que quando vai se arrumar para ir para a igreja, o telefone toca, problemas, e ele desiste de ir para a igreja. Tem crente que quando fala que vai para a casa de oração, alguma coisa acontece, a cabeça começa a doer, o filho começa a dar problema, alguma coisa vem como um pretexto e como uma dificuldade para esta pessoa. Então, aquela pessoa simplesmente vai desanimando no meio do caminho. Talvez eu esteja falando com alguém que está me ouvindo agora, que você já recebeu tanta revelação, você já recebeu tanta visão, você já recebeu tanta promessa, que você nem acredita mais naquilo que se fala de Deus. Promessa de Deus para você virou mitos, não verdade, porque você já está, aleluias, com o seu saco cheio de promessas. A sua bolsa e a sua mala não cabe mais tantas promessas que foram feitas. Então você vai se desanimando no meio do caminho. Quantas pessoas estão vivenciando a situação como essa? Mas deixa eu dizer algo para você aqui hoje. Arabassorianda. Se a promessa veio de Deus, continua perseverando, porque essa promessa vai se cumprir. Arabassoricanta, arabassoriandaraia. Enquanto tu está respirando nesta terra, Deus me manda dizer para você que há esperança para aqueles rebicobrianda que assim acreditam no poder que não vem do homem, mas que vem de Deus. Deus tem uma resposta de vitória para você. Deus tem uma resposta arabassurianda de promessa cumprida para você. Deus manifestará a sua presença para você. Deus manifestará a sua glória para você. Oh, rabassuricantaraya. Creia, minha querida e meu querido, preste atenção e eu termino. Esse texto traz para nós que antes de Jesus entregar a bênção para aquele homem, ele manifesta um perdão. Isso quer dizer que nem todo pedido que é feito diante de Deus é respondido imediatamente, porque há situações que o homem precisa colocar a sua vida com Deus em dias, para que só assim ele ou ela venha receber o milagre, a bênção propriamente dita de Deus. Existem alguns bloqueios no mundo espiritual que impedem que o homem, que a mulher receba algo de Deus, se para isso ele ou ela estiver no saldo devedor com Deus. O livro de Crônicas, capítulo de número 7, segundo as Crônicas, versículo 14, nos ensina esse princípio. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter de seus maus caminhos. Existe essa distância entre o homem de Deus e a resposta de Deus, entre a mulher de Deus
e a resposta de Deus. Se eu quero uma resposta de Deus, eu preciso estar apto. Eu preciso estar apto a receber essa resposta de Deus. Jesus, sendo não apenas um conhecedor, mas o próprio criador dessa tese, ele percebe que aquele homem não pode apenas simplesmente ser curado diretamente, porque existe um bloqueio entre ele e a bênção. A paralisia daquele homem manifestava-se através de um erro que ele tinha cometido diante de Deus. Ou seja, para primeiro ser ouvido pelo Senhor, tem que haver uma confissão e um arrependimento. Esse texto diz que Jesus primeiro perdoa os pecados do paralítico. E alguém está murmurando, alguém está dizendo, se ele não é Deus, por que ele está perdoando pecados? Jesus imediatamente vai de encontro ao contrapensamento daquelas pessoas. Eu vou mostrar para vocês que aqui está o próprio Deus. Quem crê, diga graças a Deus. Depois de perdoar os pecados do paralítico, ele dá uma ordem para que o paralítico se levante. E de fato ele se levantou. Mas preste atenção e eu termino. Quando o paralítico se levanta, Jesus olha para ele e disse: a cama que tu estava deitado não vai ficar comigo, mas você vai levar a cama que você estava deitado durante todo este tempo. Sabe o que eu entendo, minhas queridas e meus queridos servos do Senhor? A cama significa a gratidão a Deus. A cama significa a humildade diante de Deus. A cama significa o gesto de agradecimento diante de Deus, porque nem todos que um dia estavam lá embaixo e que hoje está lá em cima se lembram de onde veio. Humilham aqueles que um dia foram simples e humildes como eles. Então Jesus, ele faz questão de dizer àquele homem: leve a cama, para que se acontecer de você ser arrogante, você vai olhar para aquela cama e vai se lembrar de onde foi que o teu Jesus te tirou. Eu não sei se você está entendendo a dinâmica desta palavra que Deus está falando contigo. Deus manda dizer para você: olha, Rabassuricantaraia, de onde Deus te tirou. A Rabassuricanta, agradeça a todos os dias, Ribicofrianda, pela luta que você já passou, pelo sofrimento que você já passou, pela enfermidade que talvez você já passou e sobreviveu. Eu não sei, Rabassurianda, se você sobreviveu a um laço de morte, 2 laços de morte, 3 laços de morte, mas seja quantos forem os laços que Deus te tirou, não deixe de ser um homem e uma mulher grata, Rabassurianda, porque agradecendo a Deus, Deus vai continuar prosperando o teu caminho e abençoando os teus passos. Oh, Rabassurricantaraias. Ele disse: toma o teu leito e vai embora. Aquele leito serviu para que ele pendurasse numa vitrine, e para que o paralítico nunca se esquecesse das ricas e bondosas misericórdias de Deus. Deus é muito misericordioso, irmãos. Eu sou testemunha viva. Eu não sei você, mas eu sou. Você já parou para pensar quantas vezes você errou com Deus? Eu já parei. E Ele continua me dando os livramentos, me dando força.
Ele continua te dando graça, te dando força, te dando os livramentos, te honrando e te prosperando, mesmo sendo infiéis.